tivemos novidades em relação a algo correlato a tudo isso, que é a situação do ex-presidente. O ministro Alexandre de Moraes determinou a anulação de uma sindicância que apurava a falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem detalhes a respeito dessa nova decisão do STF é o Igor Damasceno, chegando ao vivo de Brasília, e vai nos dizer quais foram os fundamentos da decisão do ministro, hein, ô Igor? Mais uma vez, ótima tarde a você, Kobayashi, e também a todos que nos acompanham. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes alegou desvio de finalidade por parte do Conselho Federal de Medicina, o CFM. O que aconteceu é que uma nota divulgada ontem de manhã pelo Conselho Federal de Medicina apontava que houve ali o recebimento de denúncias de uma suposta negligência médica dos peritos da Polícia Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que por isso o CFM estaria determinando o Conselho Regional de Medicina daqui de Brasília a apurar essa suposta negligência médica, esse suposto desamparo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso aconteceu depois que Bolsonaro sofreu uma queda na Sala de Estado-Maior, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. Ele bateu com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano leve. As informações repassadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apontam que o ex-presidente ficou desacordado por cerca de 40 minutos e só foi encontrado por volta das 8 horas da manhã pelos agentes da Polícia Federal. Rapidamente, os peritos prestaram ali o primeiro atendimento e constataram que tinha sido uma queda leve. A equipe médica contestou, disse que na verdade ele sofreu um traumatismo craniano. Bolsonaro fez 3 exames na cabeça que constataram de fato um traumatismo craniano leve. Ele voltou para a superintendência da PF, onde já voltou a cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado. Mas o CFM quis apurar então por que Bolsonaro ficou tanto tempo desacordado sem nenhum tipo de amparo, se houve alguma negligência por parte da Polícia Federal. Como ele está custodiado pelo Estado, então a saúde de Jair Bolsonaro é de responsabilidade do Estado. No entanto, no entendimento de Alexandre de Moraes, o ministro disse que houve sim um atendimento prévio a Jair Bolsonaro lá na PF e os exames apontaram que não houve nenhuma sequela ou dano grave. Por isso, proibiu o Conselho Federal de Medicina de abrir essa apuração sobre a suposta negligência médica, alegando desvio de finalidade. Alexandre de Moraes disse que, na verdade, não havia ali nenhum acompanhamento do CFM até então sobre esse assunto. Estou com a decisão aberta aqui. O ministro disse o seguinte, abre aspas, não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal que atuou correta e competentemente, conforme inclusive corroborado pelos médicos realizados, os exames médicos realizados no custodiado no Hospital DF-Star, que não apontaram nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior, fecha aspas. Então, essa é a justificativa do ministro Alexandre de Moraes para proibir, então, que o Conselho Federal de Medicina averigue essa suposta negligência médica. Agora, num prazo de 10 dias, o ministro disse que a Polícia Federal precisa ouvir o presidente do CFM. Ele precisa falar quem repassou essas denúncias de suposta negligência médica, por que o CFM queria apurar algo que não é da competência do Conselho Federal e como que seria essa apuração. Então, inicialmente o CFM, que queria abrir a sindicância, foi proibido de fazer isso pelo ministro Alexandre de Moraes e agora o presidente do Conselho Federal de Medicina vai ter que prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Voltamos ao estúdio. Igor, fica com a gente, você vai trazer já outras informações. Agora, 5 horas da tarde, 24 minutos, mais um rápido intervalo para você que nos acompanha pela rádio. Por aqui, o Igor Damasceno traz outras informações agora a respeito de um novo pedido da defesa do Jair Bolsonaro que foi feita ao Supremo Tribunal Federal. É isso, Igor? Que pedido foi esse?
Pois é, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede mais uma vez que ele cumpra o regime domiciliar humanitário. A defesa alegou tudo aquilo que Michele Bolsonaro e o médico Brasil Caiado falaram na coletiva de ontem. A Michele, ela falou o seguinte: por que ele ficou desacordado por 40 minutos? Onde estavam os peritos, os agentes federais para ajudar Jair Bolsonaro? Foi o questionamento dela. E o médico de Jair Bolsonaro, Brasil Caiado, ele falou o seguinte: olha, nós estamos no impasse. Bolsonaro sofreu uma queda e bateu com a cabeça porque os medicamentos que ele toma são muito fortes. Mas se tirar o medicamento, então ele vai voltar a ter crise de soluço. O que é pior, então? Então, tanto Michele Bolsonaro quanto o médico alegam que ele precisa ser acompanhado pelos familiares, porque se ele vai tomar um medicamento forte, os familiares vão poder auxiliá-lo numa eventual crise de tontura, numa eventual perda de equilíbrio. E aí o risco de cair e bater com a cabeça reduz consideravelmente. Com base nessas informações, pede-se novamente que Bolsonaro cumpra a prisão por tentativa de golpe de Estado em casa, assim como aconteceu com Augusto Heleno. A defesa de Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança, ou que ele sofre de Alzheimer desde o início deste ano, alegou a idade avançada. Então, em caráter humanitário, Augusto Heleno já está em casa. E o mesmo a defesa de Jair Bolsonaro pede, alegando a idade avançada, a saúde debilitada, que ele precisa ser acompanhado, e alegando também a apneia do sono grave, tal qual o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que também está condenado e também cumpre a pena em casa. Então, um novo pedido feito pela defesa, justamente para que Bolsonaro deixe a superintendência da Polícia Federal. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, viu? Igor Damasceno falando ao vivo lá de Brasília. Vamos repercutir aqui, meus amigos, os assuntos trazidos pelo Igor Damasceno. Mais um pedido feito aí pela família. Essa situação envolvendo o Conselho Federal de Medicina, senhor Fábio Piperno, o presidente do órgão de classe dos médicos, tendo agora que prestar esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes. É importante que ele, nesses esclarecimentos, ele elucide uma das grandes dúvidas. Como foi que chegaram a essa questão dos 40 minutos? Quem foi que deu essa informação? Quem foi que contou? Porque, segundo a gente ouviu ontem, da própria ex-primeira-dama, o presidente Bolsonaro mal sabia se era dia, se era noite. Aí depois alguém disse que tem lá uma janela e ele viu pela iluminação, que talvez fosse dia, mas que ele não estava no seu perfeito juízo. Então... Quem falou dos 40 minutos foi a própria ex-primeira-dama mesmo, na entrevista. Sim, ela falou que como o horário do primeiro remédio é às 8, e como o que eles informaram foi que atenderam o presidente, a equipe médica, às 8h40, ela deduz que das 8 às 8h40, das 8 quando alguém viu, às 8h40 quando alguém atendeu, foi o período em que ele teve que ficar esperando para ser atendido. Já que o acidente aconteceu na madrugada, né? Exato. Então, mas é uma informação que está muito nebulosa, a gente está partindo de uma dedução dela, né? Então, eu acho que tem que ter muita calma, até porque quando há essa insinuação, quando há essa dúvida, mais do que a questão das disposições, das ações de alguma suposta má intenção do STF em relação ao presidente Bolsonaro, se coloca assim em questionamento a atuação dos médicos da Polícia Federal, do corpo médico da Polícia Federal. Será que está havendo algum tipo de negligência por parte deles? Isso é muito sério. Se ficar constatado que sim, é evidente que ações têm que ser tomadas. Agora, não se pode fazer esse tipo de acusação sem a devida comprovação. A gente está falando de algo muito sério, de negligência médica. Em relação, de novo, eu falei ontem sobre o que eu entendo como falsa simetria com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. De novo, o presidente Fernando Collor de Mello tem Parkinson e o presidente Fernando Collor de Mello não estava detido, por exemplo, em instalações da Polícia Federal, como foi o caso do presidente Lula, como é o caso do presidente Bolsonaro. Ele estava em um presídio. Ele estava em um presídio comum chamado, aqui, ó, Baldômano Cavalcante de Oliveira. E eu fui puxar o histórico desse presídio antes do Collor de Mello ir para lá, inclusive. Esse presídio estava numa lista
de presídios que oferecem condições muito precárias, antes do presidente Fernando Collor de Mello ser preso. Eles reformaram a sala do diretor, né? Reformaram uma sala lá para ele e tal. Preparadinho. Mas o fato é que é um presídio comum. É como se o presidente Fernando Collor, o presidente Bolsonaro fosse para Papuda. Não é o caso, é bem diferente. Tem que lembrar que um é militar também, o outro não, né? Tem uma coisa de segurança ali. Agora, o Alan Gani, e você, como você analisa essa anulação da sindicância também? Porque é outra decisão do ministro. Não é só para o presidente do conselho prestar esclarecimentos, conselho dos médicos. É para anular qualquer procedimento que haveria alguma irregularidade, alguma má prestação do serviço médico. Lembrando que a sindicância no direito administrativo não é um processo punitivo, não é para se chegar a punir ninguém, advertir, suspender ninguém. Sindicância é um processo preparatório, é só para se ter informações. A partir do que se colhe na sindicância, depoimentos, aí sim pode-se abrir um processo disciplinar, pode ser remetido para o Ministério Público, para a delegacia, para quem quer que seja. Investigação. Como se fosse uma pré-investigação. Vamos entender o que aconteceu a partir do que se concluir nessa pré-investigação, que é a sindicância, o procedimento preparatório, é que se toma qualquer decisão. Mas nem essa procedimento preparatório aí ficou de pé, foi anulado pelo ministro. Pois é, eu vejo que é muito estranha essa decisão. Por quê, né? Por que anular? É justamente algo para esclarecer os fatos, então eu não vejo razão para anular. Eu acredito também em independência das instituições, né? Eu vejo que o Conselho Federal de Medicina possa exercer o seu trabalho livremente e aí, né, a partir do resultado apurado nesta sindicância, o Poder Judiciário toma a sua decisão. Não entendi o porquê desta anulação, sinceramente. E você, Kriegner? Não entendi, mas me lembra muito o ditado popular, quem não deve não teme, né? Eu acredito que a acusação que foi feita pela primeira-dama Michele Bolsonaro, ela é muito crível e muito, assim, fundamentada. Ela tem ali uma prática diária, que é a visita às 8 horas da manhã e, de repente, tem o registro de uma visita médica às 8h40, ou seja, o policial que entrou às 8 horas percebeu que havia algo de errado, que o presidente estava no chão, mas só às 8h40 que chegou o socorro ali, né, o médico. 40 minutos de atraso, 40 minutos que podem custar a vida de qualquer pessoa, inclusive de uma pessoa que está com perigo, né, que está com risco iminente ali de morte. Essa é a situação do presidente Bolsonaro. Então, nesse contexto, qualquer pessoa que quiser ir pela verdade vai entender. Nós precisamos entender o que aconteceu. Por que, então, anular tentativas de investigação ou pré-investigação? Por que anular qualquer levantamento de informações? Quem não deve, não teme. Eu acho que essa é a maior coisa essa nuvem que fica sobre o Brasil, porque não se consegue avançar em investigações. E o STF tem tido essa prática recentemente. É no caso do Banco Master, é no caso do presidente Bolsonaro, em outros casos, ninguém vai investigar, quem vai investigar somos nós. E aí concentra tudo ali dentro de decisões que são questionáveis e levanta uma bandeira de dúvida na sociedade. Quem paga o preço de novo somos nós, brasileiros. Agora eu quero entender o seguinte, Piperno, essa decisão do ministro é uma decisão que vai contra a classe médica? Porque o CFM, Conselho Federal de Medicina, não recebe um centavo de dinheiro público, não recebe um centavo do orçamento, do Poder Executivo, dos estados, nada. O Conselho Federal de Medicina é um órgão sustentado exclusivamente com a contribuição dos médicos que estão inscritos nos seus quadros. Quero entender, se os médicos sustentam o CFM, se os médicos decidem quais são as normas internas, se os médicos decidem quando é preciso e quando não é preciso abrir uma sindicância, por exemplo, se os médicos elegeram o presidente do CFM, não é um desrespeito à classe médica no Brasil essa decisão? Eu não entendo assim. Eu acho que, inclusive, talvez a partir daquilo que o presidente do CFM relatar, aí talvez seja aberta até mesmo uma investigação, já um passo além dessa sindicância, porque, por enquanto, ele está se fiando, está se fiando unicamente, na opinião numa avaliação da ex-primeira-dama, para colocar em dúvida, inclusive, companheiros de profissão dele. Mas como ele vai investigar se a sindicância foi anulada? Eu quero que, nesse depoimento dele, provavelmente ele vai explicar como foi que ele chegou a essa suspeita.
Esse é o problema. A gente não consegue ter a sindicância, não consegue investigar, se chega à verdade. Mas ele vai falar, olha, eu expus para a Polícia Federal, para as autoridades, essas e essas dúvidas. Eu tenho suspeitas em relação ao atendimento. Ok, se ele tiver suspeitas bem fundamentadas, aí tem que ser investigado. Aí, Ogani, o averiguador de alguma irregularidade virou o averiguado. Pois é, aliás, essa inversão no Brasil tem sido recorrente, né? Então, fazendo aqui um paralelo, o Banco Central, que faz um excelente trabalho em relação ao Banco Master. Aliás, a pergunta a ser feita, só divagando um pouco no Banco Master, é por que o Banco Central até demorou para liquidar? Devia ter liquidado antes. Aliás, parabéns aí ao Banco Central, excelente trabalho. De repente ele vira, né, da noite para o dia, ele vira investigado, irregular. Então, essa inversão no Brasil, Koba, ela está cada vez mais comum, o que é muito perigoso, né? Então, você faz o seu trabalho tecnicamente correto e, de repente, você passa a ser o acusado e passa a ser o alvo. Lembrando aí, já que você entrou no assunto do Banco Master, que segundo as últimas denúncias aí dos jornalistas, enfim, uma série de influencers foram contratados para tentar desacreditar uma instituição democrática como o Banco Central, hein, meus amigos? Que coisa, isso aí vai dar pano para manga, tem muitos assuntos ainda para a gente tratar a respeito disso. Mas a gente segue aqui com outras informações. Temos o Igor novamente conosco? Ainda não, daqui a pouco ele fala. Mas a gente segue falando sobre isso porque além dessa situação envolvendo o Conselho Federal de Medicina, o Igor também trouxe ali a outra questão, que foi justamente um novo pedido da defesa, inclusive para diminuição da pena do ex-presidente pela leitura de livros, enfim, a situação que vive hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro na cela e com todo aquele receio que a gente viu os familiares trazendo, Ogani, que é da situação dele, vivendo com tontura, desequilíbrio, oscilação de memória e sozinho naquele quarto que ele está. Olha só, Koba, não precisa ser médico para saber que o Jair Bolsonaro, ele está com a saúde debilitada e que ele precisa de um atendimento diferenciado. E esse atendimento diferenciado passa por um home care, passa por uma prisão domiciliar. A não ser que faça um home care lá dentro do presídio na Polícia Federal. Mas não sei se isso é possível, com alguém acompanhando 24 horas, diferente de um familiar. Então, por uma questão humanitária, eu vejo que a prisão domiciliar seria o mais adequado.